Graça e paz para você que está vendo esse vídeo aí agora por meio das suas redes sociais, independentemente do dia e da hora. Muito obrigado porque você está me permitindo mais uma vez entrar na sua casa, por meio das suas redes sociais. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa plataforma, que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema. Você aí mesmo que está vendo esse vídeo, está me permitindo me comunicar com você, trazer essa mensagem. O tema é: escolha não ficar com o coração cheio de si. Está baseado no livro das Crônicas, capítulo 26, do verso 16 até o 23. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, dos versos 16 ao 23. Escolha não ficar com o coração cheio de si. Bem, caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo. A sua inscrição é importante, me ajuda a divulgar o canal, me ajuda a divulgar o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento também são importantes porque eles sinalizam para o algoritmo, para a plataforma que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, que você quer que outras pessoas possam assisti-lo. E assim você me ajuda a divulgar o ministério que Deus colocou nas minhas mãos, assim você me ajuda a levar essa mensagem adiante. E antes de eu entrar na mensagem, eu quero apresentar para você o roteiro do vídeo. Eu vou falar mais uma vez sobre a série Acredite em Si Mesmo e Mude Sua História. Vou trazer mais uma história para você. Em seguida eu vou falar sobre o meu novo livro. E aí eu vou entrar com o conteúdo da mensagem. E por falar em livro, eu quero te fazer um lembrete. Aí nos comentários eu tenho os nomes dos livros e tenho onde você pode adquiri-los. De Lodebar para Wonderland você pode adquirir na plataforma wiclap.com, você pode adquirir na plataforma clubedeautores.com.br e pode adquiri-lo na plataforma livro.vc. Basta você colocar o nome do livro no campo de pesquisa. Cuide bem da sua carreira profissional, você pode adquiri-lo na plataforma livro.vc. Coloque o nome do livro no campo de pesquisa e pronto. Você entra na área de compra. O livro Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, você pode adquiri-lo na plataforma estantevirtual.com.br, você pode adquiri-lo na plataforma amazon.com.br e pode adquiri-lo na plataforma umlivro.com.br. Coloque o nome do livro Avivamento, onde ele começa, sem o ponto, né? Você vê que o título dele está Avivamento, está 2 pontos. Não coloque os 2 pontos, bote apenas Avivamento, onde ele começa. Como alcançá-lo também, sem o ponto de interrogação, sem os pontos de interrogação, sem os sinais gráficos, só o nome. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E aí você entra na área de compras e adquire o livro. E o livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia, você vai lá na amazon.com.br e adquire ele na versão digital. Combata as fake news, os textos estão aí nos comentários para você aprender, os links para você conferir as notícias estão aí também nos comentários. Dito tudo isso, vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você faz isso, você está sinalizando que você gostou do vídeo, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam, e assim você me ajuda a fazer com que esse ministério que Deus colocou nas minhas mãos, ele possa crescer. E por falar em ministério, contatos e convites para que eu possa pregar na sua igreja, aí nos comentários tem o telefone. E se você ainda não me segue aqui, não me acompanha aqui, eu te peço para você se inscrever aí.
Começa a me acompanhar, tem muito vídeo legal para você. Bem, eu quero falar sobre a série Acredite em Si Mesmo e Mude Sua História. Hoje eu quero falar sobre um conjunto chamado Century e a sua música de maior sucesso chamada Lover Why. Vamos lá. Esse conjunto Century começou lá na França, eles são franceses, lá pelo final dos anos 70 se juntaram e passaram muito sufoco financeiro e encontraram muitas dificuldades financeiras para financiar seus shows, seus discos, foi uma luta. Até que eles conseguiram gravar um disco em 1985 e essa música Lover Why estourou nas paradas de sucesso. Você está se perguntando, que música é essa? É uma música que até hoje toca nas rádios de música adulta contemporânea. E o que tem essa música? Deixa eu te contar aqui. O vocalista da banda, na ocasião que ele compôs a música, ele compôs essa música para botar para fora toda a angústia que ele sentia por causa de um relacionamento que estava terminando. Ele estava saindo de um namoro ou de um casamento. Era algo que estava desgastando ele emocionalmente, era algo que estava afetando a mente dele, afetando o coração dele, e no meio disso tudo, ao invés dele se prostrar e lamentar, ele resolveu botar para fora todo o sentimento e compôs essa música. E essa música foi o carro-chefe da banda, foi a música que botou a banda nas paradas de sucesso, levantou eles financeiramente, eles ganharam muito dinheiro com isso, mesmo que depois a banda não tenha se mantido no auge e tenha até encerrado as atividades, essa música ficou marcada por causa disso. E essa música tem uma característica também, o solo de guitarra que tem no interlúdio da música, no meio da música, é um dos solos de guitarra que são assim mais famosos e mais bem executados de todos os tempos. É tido como um dos melhores solos de guitarra de todos os tempos, de acordo aí com muitos criadores de conteúdo que fazem esse tipo de conteúdo, voltado para música, coisa e tal. Mas aí você de novo se pergunta, por que eu, sendo um criador de conteúdo evangélico, um pregador da palavra de Deus, estou falando de novo de música secular, de conjunto de música secular? Eu estou falando para você, principalmente para você que é cristão, principalmente para você que conhece a palavra de Deus. E do mesmo jeito que essa galera que não conhece a palavra de Deus, que não tem Jesus no coração, que não tem toda a base bíblica que nós temos para poder aguentar as provações, aguentar as dificuldades, eles conseguem dar a volta por cima, gente. Eles conseguem não se prostrar diante das dificuldades, eles conseguem não se entregar, eles conseguem ser resilientes. Você vê que eles passaram vários anos tentando e fracassando, e daqui e dali. E vocês acabaram de me ouvir contar que o vocalista da banda traduziu o fracasso do relacionamento dele, o fim do relacionamento dele, numa música que foi um baita de um sucesso e que até hoje toca nas rádios de música adulta contemporânea. E é isso que eu quero que você, principalmente você, que é cristão, que conhece a palavra de Deus, quero que você entenda. Você não pode se prostrar diante da primeira dificuldade. Você não pode se prostrar porque um casamento acabou. Você não pode se prostrar porque um namoro acabou. Você não pode se prostrar porque perdeu um emprego. Você não pode se prostrar porque está com problema no ministério. Você não pode se prostrar porque está com problema financeiro, porque a empresa quebrou, porque tem gente doente na família, porque você está doente, porque tem filho com problema, porque tem mulher com problema. Você não pode se prostrar diante de nada disso. É fácil? Não, não é fácil. Tem hora que a gente baqueia. Verdade. E não tem essa de ser um grande homem de Deus, cheio da intimidade com Deus. Elias baqueou. Só você conferir no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Elias baqueou. E eu não estou falando de um cara qualquer, não. Então, acontece, pode acontecer da gente baquear, mas a gente tem que entender que a gente tem todo o embasamento bíblico, todo o embasamento espiritual para poder aguentar o tranco, para poder aguentar o suporte. Assim disse o Senhor Jesus: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, nós temos condições de ter todo esse suporte para aguentar o tranco, para aguentar os problemas. É por isso que eu trago esse conteúdo para vocês, para que vocês entendam que
Do mesmo jeito que a galera lá de fora consegue, a gente tem todas as condições para conseguir também. E para você que não conhece a palavra de Deus, pega essa visão aí. Pega essa visão. Tá bom? Fica aqui até o final, que tem muita coisa ainda para a gente compartilhar. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Quando você faz isso, você informa essa plataforma que você gostou do vídeo, que você quer que mais pessoas vejam, e assim você me ajuda a divulgar o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. E por falar em ministério, aí nos comentários tem um telefone para que você possa me convidar para pregar na sua igreja. Terei muito prazer em estar aí pregando a palavra. Não cobro nada. Quero falar para você sobre o meu novo livro, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? É um livro que nos traz informações assim importantes e preciosíssimas sobre como nós devemos conduzir a nossa família. Como eu digo para vocês, esse é um livro que eu foquei para poder trazer um alerta para as nossas famílias, tá? O quanto nós temos relaxado, o quanto nós temos sido negligentes com aquilo que nós permitimos que entre na nossa casa, através de quê? Através das redes sociais, através de quê? Através da internet propriamente dita, através de quê? Através dos streams, através de que mais? Através da TV, através do rádio, através de muita coisa ruim que tem por aí. É a gente que tem que tomar cuidado, é a gente que tem que se policiar, é a gente que tem que zelar pelo bem-estar da casa da gente. E eu quero falar hoje um pouco sobre o capítulo 2 do meu livro. Quais são os critérios que devemos adotar para não permitir que entre coisa má nos nossos lares? Vamos meditar aqui. Olha que pergunta, olha que profundidade. Quais são os critérios que devemos adotar para não permitir que coisa má entre nos nossos lares? Você prestou atenção na profundidade dessa pergunta? Pois é, essa pergunta vai nos levar a questões muito profundas na nossa vida espiritual. E é sobre essa profundidade da vida espiritual que eu falo no capítulo 2. Eu falo muito sobre santidade nesse capítulo. Mas não é a santidade aparente, porque é muito fácil a gente aparentar a santidade. Botar a Bíblia debaixo do braço, botar uma roupa social. Em casos extremos tem gente que usa até o roupão. Em casos extremos tem mulheres que não usam nenhum tipo de maquiagem, nenhum tipo de adorno. Então esses critérios de santidade são critérios um tanto quanto superficiais quando eles não vêm de dentro para fora. Porque infelizmente existem pessoas que aparentam ter a santidade através das vestimentas, mas infelizmente elas fazem isso de fora para dentro. Na verdade, a santidade não entrou nos seus corações. E quando a santidade ela faz parte da nossa vida, ela se reflete no exterior. Você compreendeu a diferença do que eu quero dizer? Uma coisa é eu botar uma camisa social para aparentar a santidade e o meu interior todo imundo. Jesus fala sobre isso. Ele fala que por fora são bonitos, mas por dentro são sepulcros caiados. Ou seja, caiado com cal. Para disfarçar o fedor, para disfarçar a podridão. É isso que Jesus fala quando ele usa essa expressão para se referir àqueles que aparentam uma santidade que na verdade não existe, é só exterior. Então nesse capítulo 2 eu falo muito sobre essa questão da santidade. E eu falo com muita propriedade, eu falo trazendo muitos textos bíblicos. E eu digo para você, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, é um excelente presente para você dar para alguém no Natal.
Natal está chegando. Eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de outubro de 2024. Ou seja, tem um pouquinho menos de 2 meses para o Natal. Já está chegando. Já tem propaganda na televisão. Certamente já tem shopping montando árvore de Natal. Daqui a pouco, as grandes lojas começam com as suas promoções de fim de ano. Quando vocês começarem a ouvir falar em Black Friday, vocês já podem ficar atentos que o Natal já está às portas. É aqui, ó. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. É um excelente presente para você dar para alguém. É um excelente presente para você mesmo, inclusive. Porque aqui você vai aprender muita coisa caso você verdadeiramente não tenha ciência da importância desse avivamento. Quando eu escrevi esse livro, Deus tocou no meu coração para eu escrever para você individualmente. Por quê? Porque você individualmente avivado, você vai contagiar positivamente quem vive com você. E se você presentear cada pessoa que vive na sua casa com esse livro, essas pessoas também vão ter oportunidade de alcançar esse avivamento. E isso vai fazer com que haja uma transformação, com que vocês possam refletir a transformação na vida de vocês para a sua vizinhança, para o seu trabalho, para a sua faculdade, até para a sua igreja. E para a sua família como um todo. Se você prestar atenção à capa, eu enfatizo muito a questão da família. E eu quero que você conheça todos os critérios que eu falo aqui no capítulo 2. Nós devemos adotar para não permitir que coisa má entre nos nossos lares. E olha como é que esse livro ficou bonito. A capa, olha a cor da capa, como é que ficou bonito. Olha aqui, ó. A primeira orelha tem um texto pequeno para você meditar. A segunda orelha tem as minhas redes sociais. E a quarta capa, ela tem um textinho também para você meditar. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Como é que eu compro ele? Plataforma estantevirtual.com.br, plataforma umlivro.com.br, plataforma amazon.com.br. Digite lá no campo de pesquisa avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, sem os sinais gráficos, porque no título está avivamento, 2 pontos. Onde ele começa está um ponto de interrogação, que é uma pergunta. Como alcançá-lo está outro ponto de interrogação. Não coloque nem os 2 pontos, nem os sinais gráficos. Digite direto o nome, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Em cada uma dessas plataformas aí você vai entrar na área de compra e você adquire o livro. Eu coloquei aí nos comentários o link de venda, para você entrar direto lá. Eu estou dando também essa opção porque, às vezes, o link de vendas pode apresentar algum problema. A gente sabe que a internet tem essas coisas. Às vezes o link de vendas abre, a pessoa adquire o livro de boa, tranquilo. Mas às vezes acontece de a pessoa não conseguir. Eu não sei em que plataforma você está vendo esse vídeo, eu não sei como você vai conseguir abrir o link. Por isso eu estou dando, vou repetir aqui. estantevirtual.com.br, estantevirtual.com.br, umlivro.com.br, umlivro.com.br, amazon.com.br, amazon.com.br. São 3 plataformas que são especializadas em venda de livros. E em breve eu vou colocar esse livro também na plataforma livro.vc. Talvez na próxima semana eu já tenha aqui disponível, eu já tenha o livro disponível nessa plataforma. Tá bom? E quando você me convidar para pregar na sua igreja, eu vou levar alguns exemplares e aí você me procure e adquire comigo. Tá bom? E que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha uma excelente leitura. E eu desejo que esse livro traga muita edificação espiritual para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais.
Sua curtida, seu comentário e seu compartilhamento são muito importantes, são um sinal de apoio, de teu apoio ao ministério que Deus colocou nas minhas mãos, é um sinal do teu apoio a esse trabalho que eu estou tendo aqui na internet, pregando a palavra de Deus toda semana. E quando você faz isso, você está sinalizando que você está gostando, que você quer que mais pessoas vejam. E se você ainda não me acompanha aqui, não me segue aqui, eu te peço para ficar me seguindo, me acompanhando, porque assim você vai ter acesso a muito vídeo legal que eu produzo aqui nessa plataforma. Eu terei o imenso prazer em pregar na sua igreja. Se você quiser que eu pregue na sua igreja, o telefone para o contato, está aí nos comentários. Eu terei o imenso prazer de estar lá na sua igreja. Eu não cobro para pregar. Não sou vendedor do evangelho. Não cobro para pregar, não. Só você entrar em contato comigo. Ah, mas de onde você é? Pertenço ao Ministério Sarando a Terra Ferida, da Matriz, Nova Iguaçu. Pastor Vanderlei Prata é o meu pastor, presidente do ministério. Pastor Cláudio Monteiro é o pastor que trabalha comigo direto na área de ensino. Ele é o pastor responsável pela área de ensino da escola dominical. Tenho o privilégio de ser um dos professores de escola dominical. Eu sou diácono, exerço o ministério diaconal. Fui consagrado ao ministério diaconal. Então, terei um imenso prazer em pregar na sua igreja, para você saber quem eu sou, para você, na hora de você convidar. Eu sou cristão há 41 anos, me converti em 1983. Então, não caí de paraquedas no Evangelho, não nasci ontem no Evangelho. Eu me converti há 41 anos atrás, eu nunca saí da igreja. Eu tenho referência, eu tenho história. Só na igreja que eu me converti eu fiquei 25 anos. Igreja Batista Memorial em Guadalupe, a igreja que eu me converti. Só lá eu fiquei 25 anos. Bom, feita essa apresentação inicial sobre mim, até para que você tenha base para me convidar, eu já coloquei inclusive aí em outros vídeos o meu cartão de membro, tá? É só você procurar nas plataformas aí. Pode procurar nas minhas redes sociais os vídeos, tenho vários vídeos aí que eu me apresentei, inclusive com o cartão de membro na mão, que é para você saber quem eu sou. E isso não é qualquer um faz não, hein? Só para te dar uma dica. Já falei inclusive sobre esse assunto em outros vídeos, até para que você, na hora de convidar alguém para pregar, você tenha segurança para saber quem é que você está convidando, quem é que você está permitindo que vá ao púlpito da sua igreja para pregar. É mais ou menos comparado ao que eu falo no meu livro. Eu tenho um capítulo lá quando eu falo sobre quem é que você permite que entre na sua casa. Eu vou falar sobre esse capítulo em outra oportunidade. E assim fica a dica para você saber quem é que você convida para pregar na sua igreja. Busque referências. Eu estou dando as minhas. Estou botando minha cara aqui. Vamos lá. Mensagem de hoje. Escolha não ficar com o coração cheio de si. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, do 16 ao 23, a partir de agora. É um texto muito rico e que traz lições muito importantes e extremamente atuais. Fica aqui até o final, que eu tenho certeza que o que Deus já começou a falar com você, no seu dia a dia aí, na sua casa, e está continuando a falar, desde o momento que você entrou aí na plataforma e está me assistindo, eu quero que Deus continue falando com você daqui para frente também. Fica aqui até o final. Vem comigo. No entanto, depois que Uzias tornou-se rei, tornou-se um rei poderoso, o seu orgulho provocou a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, o seu Deus.
entrando no templo do Senhor, e ele mesmo queimou incenso sobre o altar. Verso 17. O sumo sacerdote Azarias e outros e outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens de grande valor, foram atrás dele. Verso 18. Eles o enfrentaram dizendo: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é trabalho dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, que são consagrados para esse fim. Saia do santuário, pois você transgrediu e foi infiel, e o Senhor Deus não o honrará. Uzias, verso 19, Uzias ficou indignado com os sacerdotes e se recusou a deixar o incensário. Que estava segurando. Então, na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, a lepra apareceu na sua testa. Verso 20. Quando o sumo sacerdote Azarias e os 80 viram a lepra, expulsaram Uzias imediatamente do templo. Ele mesmo se apressou em sair dali, porque o Senhor o havia ferido. Verso 21. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E viveu sozinho, separado de sua gente e do templo do Senhor. Seu filho Jotão ficou encarregado dos negócios do rei no palácio e de julgar o povo da terra. Verso 22. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Amós com Z, para não confundir com Amós com S, o profeta. Essa só para diferenciar. Verso 23. Quando Uzias morreu, foi sepultado com os seus antepassados no cemitério real, embora o povo dissesse: ele era leproso.
e seu filho Jotão se tornou o novo rei. Que o Senhor continue abençoando essa palavra e que ela possa continuar sendo ministrada aos nossos corações. Bem, durante esses minutos eu quero trazer para vocês, para nós, algumas reflexões sobre esse texto. Para que nós possamos entender onde se passava esse texto aqui, quero relembrar para vocês aqui a história bíblica. Vamos voltar lá quando o povo se rebelou contra Samuel e exigiu um rei. Esse não era o plano de Deus. O povo se rebelou por dois motivos. Um, porque queria imitar as outras nações, porque todas tinham um rei e eles queriam ter um rei também. E o outro motivo é porque os filhos de Samuel, Joel e Abias, não seguiam o mesmo procedimento do pai. Estavam totalmente desviados, corrompidos. Então o povo exigiu um rei. E Deus permitiu. Deus não autorizou, Deus não queria. Deus só largou para lá. E ele deixou isso bem claro para Samuel. Mandou Samuel avisar o povo como seria o rei, os estragos que aquele rei ia fazer. E mesmo assim o povo quis, então veio Saul. Então começou o reino de Israel. 12 tribos juntas. Israel. Beleza. Saul, primeiro rei de Israel. Saul, quando pecou contra o Senhor, foi destituído e Deus mandou Samuel ungir Davi. Davi esperou o tempo dele. Quando Saul morreu, Davi assumiu o trono. No reinado de Davi, no final do reinado de Davi, quando ele já estava morrendo, Deus prometeu a Davi que nunca faltaria um descendente dele no trono. Grave essa informação aí, importante, para você entender o contexto do texto que eu li aqui. Nunca faltaria um descendente de Davi no trono de Israel. Beleza. Davi morreu, assumiu no lugar seu filho, Salomão. Salomão veio ali bonitinho e tal, procedendo direitinho conforme Deus queria. Mas no final da vida, Salomão se tornou um idólatra, se prostrando diante de outros deuses. O coração dele não estava voltado para o Senhor integralmente. E Deus avisou a Salomão: vou dividir o reino de Israel, mas em consideração a Davi, teu pai, não vou fazer isso no teu reinado não. Vai ser no reinado do teu filho. Salomão morreu, Roboão assumiu. Roboão já começou fazendo tudo que o Senhor se desagradava. E o que acontece? Quando Salomão ainda era rei, Jeroboão, que era o general do exército, tentou se rebelar contra Salomão, mas não conseguiu nada. O próprio exército sufocou Jeroboão. Jeroboão fugiu, coisa e tal. Quando Salomão morreu, Jeroboão maquinou para tomar o reino de Israel das mãos de Roboão. Ele se aproveitou do fato de que Roboão, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, baixar os impostos que Salomão tinha botado lá em cima, Roboão preferiu ouvir o conselho dos jovens, seus amigos, que mandaram ele aumentar mais ainda os impostos, o que causou tamanha revolta no povo. Jeroboão se aproveitou disso, comandou uma rebelião e tomou o trono de Israel das mãos de Roboão. Lembra o que eu falei antes? Deus prometeu a Davi que nunca faltaria um descendente dele no trono, certo? Ok. E você lembra lá que os profetas falaram que Jesus viria da descendência de Davi. Ok. E vocês também lembram do que Deus havia falado lá no Antigo Testamento ainda. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então Deus não mente, Deus não se engana. E agora, como é que faz? Lembra que eu falei que eram 12 tribos? Pois bem, das 12 tribos, 2 não aceitaram ficar sob o comando de Jeroboão. Quais eram as 2 tribos? Judá e Benjamim. E aí Judá e Benjamim permaneceram fiéis a Roboão. Então Roboão continuou sendo rei. Só que aí foi criado o reino de Judá, 2 tribos ao sul. O reino de Israel ao norte, com as 10 tribos restantes, ficou Jeroboão. No reino de Israel, todos os reis fizeram tudo que o Senhor se desagradava. Introduziram cultos idólatras, coisa e tal. No reino de Judá, que é ao sul, alguns reis vinham fazendo tudo certinho,
outros vinham vacilando, até a gente chegar em Uzias, rei de Judá. Então podemos afirmar que Uzias era um descendente de Davi, porque a promessa se cumpriu. Nunca faltou um descendente de Davi no trono. Pois bem, agora vamos voltar aqui ao texto propriamente dito para você entender toda a história, todo o contexto. No reinado de Uzias, Judá era um reino próspero. Uzias era um rei que fazia as coisas que o Senhor se agradava. Até aqui estava tudo tranquilo. Uzias fazia o que o Senhor se agradava, a adoração ao Senhor estava certinha, e o reino de Judá era um reino próspero e tal. Só que Uzias cometeu um grande erro, se tornou soberbo, se tornou presunçoso. Cometeu o mesmo erro que Saul lá atrás cometeu, quando Saul resolveu oferecer sacrifício ao Senhor, algo que só era permitido aos sacerdotes fazerem. Uzias cometeu o mesmo erro. Então aqui a gente pode falar sobre a soberba. Vamos ler o verso 16 de novo, que aí você vai entender. E vamos falar um pouco verso por verso, para você captar então o que é que eu estou querendo transmitir da parte de Deus para nós. Vamos lá. Verso 16 começa assim: No entanto, depois que Uzias tornou-se poderoso, o seu orgulho provocou a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, o seu Deus, entrando no templo do Senhor, e ele mesmo queimou incenso sobre o altar. Vamos lá. O que nós vemos nos dias atuais? Nos dias atuais nós vemos muita gente soberba. Eu vou começar falando para fora da igreja, para depois vir para dentro da igreja. Nos meus 34 anos de vida profissional, eu tive a infelicidade de trabalhar com algumas pessoas soberbas. Infelizmente eu tive. Pessoas que começaram na empresa, tinham o mesmo cargo que eu, mas de repente pegavam uma promoção, ficaram soberbos. Eu vi muito isso no meu último emprego, na Caixa Econômica, que quando a pessoa pega uma função, aumenta o salário porque recebe a gratificação daquela função. Então eu vi colegas que de repente não pararam de andar com os outros colegas, começaram a andar só com os gerentes, porque eles começaram a se achar assim os donos da cocada preta. Só que eles se esquecem que do mesmo jeito que a Caixa dá a função, a Caixa tira, se ela achar que deve tirar. A função não é do funcionário, a função é do banco. O banco dá, o banco tira. E aí eu vi muita gente perder a função e de repente ficar de crista baixa, de guarda baixa. A soberba logo acaba. Vi isso também em outras empresas que eu trabalhei com alguns colegas que de repente ficavam soberbos, tendo o mesmo cargo, dando o mesmo salário, mas se achava assim, sei lá, mais importante do que Deus. Você percebe muito isso aí também entre alguns artistas. Você percebe alguns artistas que são soberbos, são arrogantes, se recusam a atender os fãs, se recusam a dar autógrafos, a dar entrevistas. Tá cheio de vídeo aí na internet, nas redes sociais, falando de vários artistas super conhecidos que são conhecidos justamente porque são antipáticos, são soberbos. Tem vários aí. Aí quando você vai para dentro da igreja, o que é mais triste é você ver aqui, ó, do mesmo jeito que Uzias se tornou presunçoso, se tornou soberbo, for com o coração todo cheio de si, exaltado, e resolveu fazer aquilo que ele não foi autorizado a fazer, você vê dentro das igrejas falsos profetas entregando coisas que Deus nunca mandou eles entregarem. Em primeiro lugar, toda profecia já está predita na palavra de Deus. Então todo profeta, ele quando vem aqui fazer uma profecia, ele tem que falar aquilo que a palavra de Deus já disse. Por exemplo, a gente vê aí umas profetisas aí bem conhecidas aí, que só sabe pregar, profetizar maldição.
Ah, porque Deus vai descer terremoto, vai descer não sei o que, blá 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 blá, vai punir a cidade tal, vai punir o estado tal. Só tem esses papos que nunca se cumprem. Tu vê que é falsa profecia. Tem alguns deles aí, falando isso aí, essa baboseira direto. Quando você vai para a Bíblia, em Mateus 24, Jesus já fala sobre os sinais dos finais dos tempos. Guerras, rumores de guerra, fome, peste, terremoto, filho matando pai, irmão matando irmão, essas coisas todas que Jesus já fala. Então esses falsos profetas não precisam inventar. Mas como eles são muito soberbos, eles querem passar para vocês que estão vendo esse vídeo aí, a imagem que eles são os profetas, que eles são os santos dos santos, ligados com Deus direto. Eles insistem em falar aquilo que Deus não mandou eles falarem. Eles insistem em pregar aquilo que Deus não mandou eles pregarem. Tem alguns que se exaltaram tanto, se tornaram tão soberbos que se meteram na política dizendo que Deus mandou quando Deus nunca mandou. É só você observar aí. Observa a conduta desses pastores aí que se meteram em política. Observa que você vai ver. Eu não preciso nem falar. Observa o linguajar que eles usam. Observem a forma como eles se comportam na internet. Como é que eles procedem com relação às pessoas que pensam diferente deles. E aí vocês mesmos vão tirar suas próprias conclusões. Para vocês saberem que Deus realmente não está falando por meio deles. Já se afastaram do Senhor há muito tempo, porque a soberba já tomou conta deles. Eles se intitulam como defensores de todos os evangélicos. Eles se intitulam líderes de todos os evangélicos. E Deus nunca levantou eles para ser líderes dos evangélicos. Deus nunca levantou nenhum deles para isso. Eles podem até ser pastores nas suas próprias igrejas, mas Deus nunca autorizou eles a falarem em nome dele, de Deus, né? Nem em nome dos evangélicos. É só você observar pela forma que eles se comportam. Só você observar pelas palavras que eles usam. Deus jamais permitiria que um servo deles procedesse daquela maneira. Deus jamais autorizaria. Deus até está permitindo, entre aspas aqui que eu estou fazendo essa permissão, Deus está permitindo para que nós possamos ver exatamente o que eles são. Falsos profetas. Pessoas totalmente fora da visão que Deus quer. E a visão que Deus quer já está na palavra dele. A soberba já tomou conta do coração desses homens. Lembrem que em 2022 todos eles profetizaram que o Bolsonaro seria reeleito. E o eleito foi o Lula. Lembra todos eles aí que falaram que Deus ia punir não sei quem, ia punir o Estado não sei o que, coisa e tal, que ia acontecer isso, aquilo, e não aconteceu nada do que eles profetizaram. Só vocês procurarem na internet aí. E quando um profeta fala e não acontece, lá em Deuteronômio está escrito, Deus não falou por meio deles. Não precisa se preocupar. Falou, não aconteceu, porque Deus não falou. Porque Deus não falou por meio deles. Não foi Deus que disse. E isso é a soberba deles. É a soberba deles. Então aqui Uzias cometeu um grande erro. Foi soberbo. E esse erro custou o reinado dele. Tem vários pastores aí que se tornaram soberbos. Nós temos um cantor gospel bem conhecido. Pela soberba dele, quando ele falou que ele era acima da média, o ministério dele foi de ralo. Cadê ele hoje? Quando John Lennon falou que os Beatles eram mais populares que Jesus, cadê os Beatles? Cadê John Lennon? Exemplo de soberba. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem um pastor aí, que é um desses falsos profetas aí, que certa vez falou que foi Deus que matou John Lennon, que se ele estivesse lá, ele diria que o primeiro tiro foi em nome do Pai, o segundo foi em nome do Filho, o terceiro em nome do Espírito Santo. Tratou Deus como se Deus fosse um justiceiro, miliciano, terrorista. Eu não sei onde é que esse pastor está com a cabeça para falar uma sandice dessas. É mais um soberbo que se acha tanto e que Deus já não fala por meio dele há muito tempo. Estou dentro do texto. Vamos ler o verso 17 aqui. O sumo sacerdote Azarias
e outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens de grande valor, foram atrás dele. Verso 17. Vou emendar com 18 para vocês entenderem. Eles o enfrentaram, dizendo: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é trabalho dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, que são consagrados para esse fim. Saia do santuário, pois você transgrediu e foi infiel, e o Senhor Deus não o honrará. Vamos meditar nesses dois versos, que eles têm também informações bem preciosas e atuais também, tá? O rei, o todo-poderoso rei, foi repreendido por aqueles que deviam obediência. O rei era a autoridade máxima. Isso aqui é uma refutação ao que certos pastores dizem aí. Não pode levantar contra o ungido do Senhor. Quando alguém vem e critica esses pastores, por exemplo, vai ter gente aí que ainda tem esse conceito arcaico e vai me criticar, porque eu estou falando de pastores. Não, você não pode levantar contra o ungido do Senhor. Eu não estou levantando contra o ungido do Senhor. Eu não estou levantando contra a unção que o Senhor deu. Eu não estou questionando em nenhum momento a unção que o Senhor colocou sobre eles. Eu estou afirmando que Deus já se retirou deles há muito tempo, pela conduta deles, pelo procedimento deles. Isso eu estou afirmando. Eles já não falam em nome de Deus há muito tempo, pelas próprias palavras deles mesmos. Mas você não pode julgar. Mas a Bíblia diz que pelos frutos nós conheceremos a árvore. E a Bíblia também nos diz que nós podemos julgar segundo a reta justiça. E segundo a reta justiça baseada na palavra de Deus, quando um pastor desses aí fala coisas que Deus nunca mandou, ensina coisas que Deus nunca ensinou, prega coisas que Deus nunca mandou ele pregar, ele pode sim ser repreendido, chamado a atenção, sim. Desde que a pessoa que faça isso não seja simplesmente um fofoqueiro que queira ganhar like, que queira ganhar visualização, que queira ganhar dinheiro na internet. Eu não faço parte dessa laia. Eu sei a quantidade de visualizações que tem cada vídeo meu. Eu sei. Eu sei a quantidade de curtidas que tem cada vídeo meu. Quando eu peço para você curtir, comentar e compartilhar, é porque eu quero que a palavra de Deus siga adiante. É porque eu quero o apoio de vocês para o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Eu não sou profeta de Pix, eu não sou pregador de Pix, eu não venho aqui pedir para você fazer Pix para mim. Graças a Deus o INSS faz Pix para mim todo mês, pagando minha aposentadoria. E graças a Deus, através da venda dos meus livros, cada leitor meu, quando compra um livro, faz um Pix para mim, fico feliz. E se você quiser comprar os meus livros, o dinheiro nosso de cada dia está disponível na plataforma amazon.com.br versão digital. Só você botar na lupa de pesquisa o nome do livro e comprar. De Lodebar para Wonderland. Está disponível na amazon.com.br na versão digital. Está disponível na wiclap.com. Está disponível no clubedeautores.com. Está disponível na plataforma livro.vc na versão impressa. Só você botar o nome do livro lá na pesquisa. Cuide bem da sua carreira profissional. Está disponível na plataforma livro.vc. Bota o nome do livro lá na pesquisa e pronto. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Coloca o nome do livro sem os dois pontos e sem os pontos de interrogação. Bota direto. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Você vai comprar na plataforma estantevirtual.com.br, na plataforma amazon.com.br, na plataforma umlivro.com.br. Então,
Eu recebo o Pix todo mês da minha aposentadoria e recebo o Pix dos direitos autorais da venda dos meus livros, quando você entra em qualquer uma dessas plataformas. Por isso que eu estou aqui anunciando. E, se você quiser me convidar a pregar na sua igreja, o telefone está aí nos contatos. Eu vou até você, prego a palavra na sua igreja, levo meus livros. Se você quiser comprar, só fazer o Pix para mim. Agora, eu nunca vou chegar aqui pedindo para você fazer Pix com essa cara de pau aqui, como tem um montão de gente que faz aí. Ah, faz o Pix para mim. Não. Nunca será. Voltando aqui. Então eu acho que eu posso sim falar de algo que está errado. Como você vê aqui, eu li para você. O sumo sacerdote e mais os 80 sacerdotes que estavam juntos, eles repreenderam Uzias, porque Uzias estava fazendo coisa errada. E eles estavam repreendendo conforme a autoridade que Deus havia dado a eles. Eles estavam repreendendo Uzias porque Uzias estava errando. E eu estou repreendendo esses pastores que se envolvem com política, usam púlpito para pregar, para falar de política e deixam de pregar a palavra de Deus. Posso sim repreender, sim. Posso sim criticar. E ninguém tem o direito de chegar aqui, aí você está se levantando contra o ungido do Senhor. Não estou me levantando contra o ungido do Senhor. Não estou criticando a unção que Deus deu a eles. Não, isso não compete a mim. Se Deus ungiu, se Deus não ungiu, isso não compete a mim. Isso é particular de cada um deles com Deus. Agora, eu posso sim criticar o procedimento errado deles. Assim como qualquer um pode criticar o meu procedimento, se eu estiver procedendo errado. Vem comigo aqui, vamos ler o verso 19. Uzias ficou indignado com os sacerdotes e se recusou a deixar o incensário que estava segurando. Então, na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, a lepra apareceu na sua testa. Verso 19 foi o que eu li. Pois bem, Uzias ainda estava com o coração soberbo, ele se recusou a ouvir a repreensão. É o que acontece com esses pastores aí até hoje, eles se acham os bambãs. Você vê que um deles aí, o mais exaltado, o mais gritalhão, um que está até ameaçado de ser preso, inclusive, caso você não saiba. Depois das eleições pode acontecer, segundo as notícias que veiculam aí, que são veiculadas aí direto. Imagina a vergonha se isso acontecer realmente. E esse pastor aí, o mais famoso de todos, foi repreendido por outros pastores iguais a ele, tá? Ele se recusou a aceitar a repreensão. Tem os vídeos aí, eu não estou levantando calúnia contra ninguém. Tem uns vídeos aí nas redes sociais, que infelizmente eles não cometem esse pecado de lavar roupa suja nas redes sociais. Botam a cara dura deles lá para falar. E citam os nomes uns dos outros, uma baixaria completa. Fazem questão de escandalizar mais ainda o Evangelho. Tudo que já está ruim, se não pudesse piorar, eles conseguem piorar. Aquilo que já está tenebroso. Como está lá em Lucas 17:1. Ai daquele por quem os escândalos vierem. Pois é. Então o negócio está feio. Então, o coração desses pastores de hoje em dia está tão cheio da soberba, cheio da arrogância, cheio da presunção, quanto o coração de Uzias aqui, que se recusou a obedecer aos sacerdotes, mesmo ele sabendo que ele estava fazendo coisa errada. E esses pastores que eu estou falando, no fundo, eles sabem que eles estão procedendo totalmente errados diante de Deus. Eles sabem que não é certo usar o púlpito para falar de política. Eles sabem que não é certo botar político no púlpito, principalmente político que não é crente. Eles sabem disso.
Eles sabem que o púlpito é para ser usado somente para pregar a palavra de Deus. Eles sabem disso. Eles fazem o errado porque querem fazer o errado. Eles não são inocentes. Eles não estão desavisados. E se porventura tem algum crente que em 2022 foi enganado por eles, em 2024 não está sendo não, porque em 2022 Deus mostrou bem claro. Todos os que profetizaram sobre a reeleição do Bolsonaro, Deus mostrou bem claro que Deus não estava de acordo com aquilo. O Lula foi eleito. Então, os fatos falam por si. Eu aqui não estou levantando nada contra ninguém. As coisas aconteceram. Eu estou falando que já aconteceu. As coisas falam por si. Deus já mostrou. Deus já mostrou. Então, se em 2024 continuam fazendo, não são inocentes. Mas os pastores nunca foram inocentes. Eles desde o começo eles sabem. No seminário eles aprenderam que o púlpito é para pregar a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Eles sabem disso. Então eu li para vocês os versos 18 e 19, certo? Vamos ler o verso 20? Eu interrompi, eu terminei a leitura com a lepra aparecendo na testa de Uzias, certo? Agora vamos ler aqui o verso 20. Quando o sumo sacerdote Azarias e os outros viram a lepra, expulsaram Uzias imediatamente do templo. Ele mesmo se apressou em sair dali, porque o Senhor o havia ferido. Olha aí. Precisou ele ser acometido da lepra para a arrogância dele cair, para a soberba dele cair, para mostrar para você que no fundo ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. E ele sabia que ele poderia ser punido pelo Senhor por causa daquilo. Certamente, por ele conhecer a palavra, ele sabia que Miriam, por exemplo, quando se rebelou contra Moisés, foi acometida de lepra. Ele sabia, por exemplo, que Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés, também deu ruim para eles, foram tragados pela terra. Então esses exemplos aí com certeza ele conhecia, porque estava na lei do Pentateuco e eles tinham acesso ao Pentateuco, com certeza eles tinham acesso. Para você se ligar, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então ele sabia. Tanto que ele mesmo se apressou em sair dali. Ele sabia que ele tinha que se afastar porque ele havia sido ferido pela lepra por causa da rebeldia dele, por causa da soberba dele. Assim como ele sabia também que lá atrás Saul foi rejeitado por Deus por causa da desobediência, pela mesma coisa que ele fez. Ele sabia, certamente, ele sabia. Salomão, que por causa da idolatria dele teve que ver o reino dividido. Ele sabia do que Davi fez com Batseba e as consequências que Davi teve que aturar. Ele sabia de tudo isso. Então ele sabia que o mesmo Deus que é amoroso e é misericordioso, e Deus mostrou muitas vezes o seu amor e a sua misericórdia, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento também, Deus mostrou misericórdia, mostrou seu amor no Antigo Testamento em muitas ocasiões. Deus também mostrou, e até nos dias de hoje, nos mostra também que nossas ações geram consequências. Mesmo que nós sejamos perdoados pelos nossos pecados, se tivermos que enfrentar alguma consequência, nós teremos que enfrentar. Então, Uzias teve que encarar as consequências do seu pecado. E essa consequência foi a lepra. E junto com a lepra veio o quê? O isolamento, a perda do poder. Vamos continuar lendo aqui, você vai entender. Agora, antes de eu entrar no texto, será que esses pastores vão precisar passar por uma lepra? Ou agora não se fala lepra, é hanseníase. Será que eles vão precisar passar por
Vão precisar perder tudo? Precisar perder todo o dinheiro para deixar de ser soberbo, deixar de ser arrogante? Será que eles vão precisar ver o ministério deles fechar? Será que vão precisar ir para a cadeia? Vocês lembram da Flor de Lis? A irmãzinha humildezinha, Deus mostrou a ela que ela tinha que se cuidar, que ela tinha um calcanhar de Aquiles, que era o casamento dela. Vocês lembram? Tem um vídeo na internet que ela debochou da profetisa, disse que a mulher era a profetisa do cão. O que aconteceu? Exatamente o que a profetisa falou para ela que ia acontecer. Exatamente aquilo que a profetisa avisou para ela que ia acontecer. O que aconteceu com a Flor de Lis? Onde é que ela está hoje? Está presa. E aquele outro cantor, Gastão Martins, quem é lá dos anos 80 e 90, camarada com a voz bonita, linda. Tem o vídeo na internet, eu não estou levantando calúnia não. Tem reportagem, tem os vídeos na internet, contando toda a história dele. Ele estava cantando numa igreja, ele tinha um pecado escondido, que era o da homossexualidade. A profeta avisou a ele, a profetisa avisou a ele, que era para ele tomar a emenda, tomar a tenência e se consertar diante de Deus, que ia dar ruim para ele. E ele estava nessa igreja, estava com o namorado dele, o qual ele apresentava certamente como assessor, assistente, amigo, sobrinho, sei lá o que ele falava, mas era o namorado dele. O que aconteceu? No mesmo dia, ele foi assassinado, o corpo dele foi desovado na lixeira, o carro foi largado em Nova Iguaçu, ali pela Via Show, ali pelo... a casa de show que tem ali, se não é o Via Show, aquela outra lá, mais famosa lá, que agora me fugiu o nome. Foi largada ali, Rio Sampa. E o corpo foi largado numa lixeira em Queimado. Só você procurar na internet aí, essa história macabra aí, que envolveu Gastão Martins. Por quê? Soberba não deixou ele se consertar diante de Deus. Será que esses pastores vão precisar passar por alguma coisa desse tipo? Que nem Uzias? Fica aqui a pergunta. Vamos continuar a leitura. Falei do isolamento, né? O próprio Uzias meteu o pé. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte e viveu sozinho, separado da sua gente e do templo do Senhor. Seu filho Jotão ficou encarregado dos negócios do rei no palácio e de julgar o povo da terra. Aqui a gente não tem o espaço de tempo que Uzias ficou leproso, mas foi muito tempo não, ficou leproso e morreu. Demorou muito não. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Como eu falei, esse Amós aqui é Amós com Z, diferentemente do Amós profeta, que é Amós com S. O Amós profeta é o Amós com S, se escreve com S. Esse Amós aqui é o Amós com Z. Então, o Amós profeta não só não era o pai de Isaías, como de certa forma ele era até um contemporâneo de Isaías nas profecias. Amós profetizava, era de Judá, que nem Isaías, mas profetizava em Israel. Deus mandou ele profetizar lá, no meio do povo de Israel. Isaías profetizava para os nobres de Judá, nos palácios ali. Um contemporâneo dele, Miqueias, profetizava em Judá também, ali para os mais pobres. Só para vocês entenderem o contexto. E o verso 23. Quando Uzias morreu, foi sepultado com os seus antepassados no cemitério real, embora o povo dissesse, ele era leproso, e seu filho Jotão se tornou o novo rei. Bem, vamos então, pegando esses últimos versículos, caminhar para o final. Primeiro nós vimos que Uzias não ficou muito tempo doente não. Ficou leproso
Jotão, filho dele, assumiu logo o reinado e ele morreu logo em seguida. Não teve muito tempo não, tá? Dele ali ficou leproso muito tempo não, porque era uma doença que era fatal. E Deus o feriu de morte, porque o coração dele estava soberbo. O coração dele estava presunçoso, estava arrogante. Então, infelizmente, isso aconteceu com ele. E nós vemos que esse rei acabou ficando marcado por esse vacilo que ele deu no final da vida. Você vê que quando ele foi sepultado, o povo logo fez questão de lembrar, ele era leproso. Ainda há pouco eu falei de um cantor. Por mais que esse cantor tenha feito tanta coisa legal na obra de Deus, tanto louvor bonito na obra de Deus, levou o evangelho para muitos jovens, ele ficou marcado por essas besteiras que ele falou, de ser acima da média e tal. Vocês sabem a quem eu me refiro. Então, ele ficou marcado por isso. Um outro pastor aí, que é um cara que é um profundo conhecedor da palavra de Deus, a queda que ele teve também por se envolver com política. E além da política, teve uma questão na vida sentimental dele, sendo casado, cometeu adultério. Hoje ele é marcado por isso. As pessoas esqueceram dos muitos anos de serviços prestados lá atrás para o reino de Deus. Quando você sai da igreja, por exemplo, vai para o futebol, o goleiro da seleção de 50 ficou marcado indevidamente pelo segundo gol da seleção do Uruguai, o gol que tirou o título da Copa do Mundo de 1950 das mãos do Brasil. Aquele goleiro, o coitado Barbosa, morreu com aquela angústia, marcado por aquela falha que na verdade nem foi uma grande falha. O gol era defensável? Talvez até sim, mas ele não foi o único que falhou. Porque se levarmos ao pé da letra, o ponta direita da seleção do Uruguai, que foi o cara que fez o gol, ele teria que ser barrado pelo lateral esquerdo da seleção e pelo zagueiro da seleção, que jogava pelo lado esquerdo. Os dois deram mole. Então o goleiro não poderia nunca ter sido responsabilizado sozinho, mas ele morreu com aquela mágoa. E aí o Vasco, para tentar reparar essa falha, depois que o goleiro morreu, o Vasco tem um centro de treinamento com o nome dele, Moacir Barbosa. Pois é. O que é que eu quero dizer para você? Infelizmente, uma coisa ruim que uma pessoa faz pode marcá-la para toda a vida, independentemente das muitas coisas boas que ele fez. Por exemplo, Absalão, filho de Davi, ele só olhou para o pecado do pai dele. Ele não olhou para o arrependimento do pai dele, do compromisso que o pai dele renovou diante do Senhor. O pai dele foi perdoado pelo Senhor, o pai dele entendeu que ele pagaria, sofreria consequências, mas o Absalão só se fixou no erro do pai dele. É como uma pessoa casada que de repente tem que enfrentar o adultério do seu cônjuge. Em tese ele perdoa, entre aspas, mas toda hora fica jogando na cara do cônjuge. Na verdade ele não perdoou. Esse cônjuge vai ficar a vida toda dele sendo marcada por aquele erro que ele cometeu. Eu conheço casais que até hoje vivem essa realidade, essa sombra. Um dos dois cometeu um adultério há 3, 4, 5, 10, 15 anos atrás. O outro perdoou, entre aspas, mas toda hora vem com o assunto. É a mesma coisa. O povo aqui fez questão de lembrar que Uzias era leproso, como se estivesse protestando contra o fato dele ser enterrado no cemitério real. Mas mesmo assim ele foi enterrado no cemitério real, para que se cumprisse a tradição. E também porque Uzias, até aquele momento, ele era um rei que vinha de acordo com aquilo que Deus havia determinado para ele.
por que Deus me levou a meditar com vocês acerca desse texto? Nós precisamos entender que nós não somos nada diante do Senhor. Nem eu, nem você que está me vendo. Não somos nada diante do Senhor. Nem a nossa vida nos pertence. O fôlego de vida pertence ao Senhor. Se Ele determinar que o meu fôlego de vida vai acabar agora, ponto final. Se Ele determinar que o seu fôlego de vida vai acabar agora, ponto final. O mesmo Senhor que dá, Ele tira. O mesmo Senhor que exalta, Ele abate. Então, nós temos que entender que não somos nada. A própria Bíblia diz que nós não passamos de pó e cinza. E por que tanta soberba? Por que tanta arrogância? Por que tanta presunção? Por que tanta empáfia? Você vê dentro da igreja, essas igrejas que são hierarquizadas, aquelas que têm aquela pirâmide organizacional. O crente está aqui, de repente vira auxiliar de trabalho, que eu não sei nem que cargo é esse. Nem tem na Bíblia isso, mas já inventaram. Auxiliar de trabalho. Nunca tinha visto isso na minha vida. Mas tem. Consagra alguém auxiliar de trabalho. Não vejo isso na Bíblia, mas consagram alguém auxiliar de trabalho. Aí o cara é promovido a obreiro. Consagram ele a obreiro. Não tem na Bíblia consagração a obreiro. Obreiro é obreiro, alguém que mete a mão e faz. Qualquer crente pode ser um obreiro. Fazer a obra do Senhor. Aí o cara vem, é promovido a diácono. Ok, diácono tem na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Deus levantou aqueles 7 homens de boa reputação para ajudar os apóstolos. Os apóstolos pregariam a palavra e aqueles homens ajudariam a atender as mesas. 3 mesas, caso você não saiba. Mesa dos necessitados, mesa do Senhor, mesa do pastor. Mesa dos necessitados, viúvas, órfãos, desempregados, levar o pão de cada dia para essas pessoas. Mesa do Senhor, preparar elementos da ceia. Mesa do pastor, ver se o pastor precisa de alguma coisa, inclusive financeiramente, materialmente, que tem pastor que vive do ministério. Aí vira presbítero, de diácono vira presbítero. Tem na Bíblia presbítero que é a função igual a do pastor, mas eu não vou nem entrar nessa vibe aí, de discutir se é certo ou se é errado. Mas aí aqui começa, aqui piora as coisas. Porque o cara, quando vira presbítero, ele começa a frequentar o altar, fica sentado lá em cima, nessas igrejas hierarquizadas, que ele vira um ministro. Então, e presbítero não pega água para ninguém. Não, quem tem que pegar é o diácono, quem tem que pegar é o obreiro. Não, eu sou presbítero, eu não pego água. Eu já preguei numa igreja que o pastor presidente da igreja botou água lá para mim. Aí você tem presbítero. Não, eu sou presbítero. Aquela soberba, aquela empáfia. Eu não pego água, não. Quem tem que pegar é o diácono. Eu já vi isso. E você sabe que isso existe. Aí de presbítero ele vira evangelista. Também não tem na Bíblia ninguém com essa unção. Mas enfim. Aí de evangelista ele vira pastor. E agora também tem, acima de pastor tem bispo. Acima de bispo tem apóstolo. E acima do apóstolo tem patriarca já. Eu não vou nem comentar. Me recuso a comentar essas coisas. Pois é, isso é para mostrar o tamanho da soberba. Aí você vai para a empresa, a pessoa entra humildezinha ali e tal, de repente pega um carguinho melhorzinho, não é nem cargo grandão não, às vezes vira só um supervisor ali, ou um assistente supervisor, vira ali um encarregado, vamos botar assim, que é abaixo do supervisor, vira um encarregado, vira um sebo de pessoa. Você que trabalha já lidou com isso, vira um sebo de pessoa. Você vê clientes que chegam para ser atendidos em restaurante, em loja de roupa, banco, comércio em geral, com aquela soberba. Eu já tive a infelicidade de atender gente soberba no banco. Eu já tive essa infelicidade. E às vezes eu não segurava a minha língua, eu dava a resposta adequada. Nem sempre era correto, não. Certa vez eu trabalhava no banco particular
uma mulher muito metida besta veio querendo dar bronca na gente, isso em 1989. Naquela época os bancos não eram eletrônicos, tudo era cheque. A mulher estava com 21 cheques sem fundo na praça. E ela veio querer dar bronca na gente, dizer que a gente que tinha que avisar ela. E eu explicando para ela educadamente que era ela que tinha que controlar a conta dela, ela tinha os instrumentos para isso, ela tinha os extratos, ela tinha disponibilidade. Aquele banco que eu trabalhava era um banco que já tinha alguns recursos eletrônicos. Já tinha um caixa eletrônico que permitia ela tirar extrato, acompanhar, e ela tinha o balcão da agência para pedir extrato. Então, era obrigação dela acompanhar a conta dela. E começou a gritar, xingar, ofender, dizer que aquilo era um absurdo. Aí teve uma hora que eu não aguentei, eu falei para ela, absurdo é a senhora passar 28 cheques sem fundo. Eu me lembro que eram quase 2 talões de cheque, cada um tinha 20 cheques, né? Para você que é mais novo, não sabe nem o que é cheque, era uma ordem de pagamento à vista, que a pessoa fazia, dava para outra, a outra ia no banco e sacava o dinheiro. Então, mas eu era garoto, 20 e poucos anos, né? Às vezes a minha língua não cabia dentro da boca. Tinha hora que eu não tinha muito freio na boca, eu falava. Hoje em dia, com quase 60, eu procuro me cuidar um pouco mais. Até mesmo quando eu prego a palavra de Deus, quando eu comecei a pregar no início, às vezes eu falava algumas coisas que hoje eu já me seguro um pouco. Às vezes eu falo as mesmas coisas, mas com outras palavras. A gente vai aprendendo com os erros, e isso é bom. E isso faz parte até do processo de você evitar ser soberbo. Aliás, Davi, se eu não me engano, foi Davi que fez essa oração. Ele pediu para Deus afastar a soberba do coração dele, para não deixar a soberba entrar no coração dele. E o soberbo é uma raça que Deus detesta, está escrito no livro de Provérbios. Aliás, não só lá, tem outros textos que a referência é bem clara, Deus detesta os soberbos. Pois é, então você que está me vendo aí, eu não faço ideia de quem é você, se você é cristão, se não é, mas se você está com esse probleminha, vamos aprender a ser humilde. Nós não vamos levar nada dessa vida. A soberba afasta a gente de lidar com... Afasta a gente de pessoas que a gente ama, pessoas que não querem nem estar perto da gente por causa da soberba da gente, pessoas que evitam convidar a gente para as coisas por causa da soberba da gente, dos comentários que a gente faz, da empáfia da gente, da presunção da gente. Pois é, vamos evitar. Vamos procurar entender que somos nada, não passamos de pó e cinza. Quem sou eu para dizer que eu sou o cara, sou o mais crente dos crentes? Sou cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de erro, cheio de pecado. Todo dia eu tenho que matar um leão, todo dia eu tenho que matar um gigante para eu permanecer com a minha vida na santidade. Não é fácil. Não é fácil, não. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e o tema da mensagem de hoje foi: escolha não ficar com o coração cheio de si. Mensagem baseada no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, do 16 ao 23, no qual nós meditamos sobre o triste fim do rei Uzias. Um rei que poderia ter tido um final muito melhor devido a todo o começo dele, toda a trajetória do reinado dele. Bem, para você que ficou até aqui, muito obrigado. Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Com isso você está informando a plataforma que você gostou do conteúdo, que você achou o conteúdo bom, que você achou o conteúdo relevante, importante e que quer que outras pessoas assistam. E assim você me ajuda a divulgar o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. E caso você queira me convidar para pregar na sua igreja, o telefone está aí nos comentários. Muito obrigado mais uma vez porque você ficou até aqui. Eu espero você no próximo vídeo.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.